Você sente falta da igreja? E o que é igreja para você? Você sente falta das estruturas físicas e administrativas e o que elas te proporcionam? E por isso você acha que a igreja, nesses últimos dias, não está funcionando? Ou você sente falta de estar reunido com seus irmãos em Cristo, tanto nos domingos quanto na semana, quando possível, a fim de manter essa dinâmica de relacionamento que envolve comunhão, serviço e adoração? O que você entende? O que você quer dizer quando você diz que tem saudades da igreja? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18, foi o primeiro a usar a palavra igreja para descrever o povo de Deus, quando disse: Edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe a expressão minha igreja, mais precisamente a palavra minha. Aqui temos uma das características identificadoras do que significa igreja. A igreja é um ajuntamento que pertence ao Senhor, diferentemente de qualquer outro ajuntamento social, secular. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra igreja vem da palavra grega ekklesia, que significa assembleia. Contudo, quando Cristo usou a palavra eclésia para falar a respeito do seu povo, ele elevou esta palavra para significar mais do que apenas uma assembleia de pessoas comuns. Ele elevou a palavra para significar a reunião particular de pessoas que ele pessoalmente edificaria. Afinal, ele começa este versículo dizendo exatamente isso: edificarei. Igreja, portanto, significa a reunião de pessoas escolhidas por Deus que ele pessoalmente se propõe a edificar. E Deus faz isso através de meios, através de instrumentos, de modo que o material que Deus usa para edificar a sua igreja é o seu povo redimido. E isso acontece à medida que esse povo obedece os mandamentos mútuos, identificados pela expressão uns aos outros, à medida que os membros amam uns aos outros, à medida que eles se confrontam a partir da verdade, à medida que eles compartilham os seus bens uns com os outros. Isso edifica a igreja do Senhor. Isso faz com que ela se desenvolva. Deus também concede dons, concede líderes que têm como objetivo aperfeiçoar o povo de Deus para que eles sejam edificados. É isso que nós vemos escritos em Efésios, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os santos, deste modo, se congregam porque Deus projetou os cristãos para serem interdependentes. Isto é, eles se congregam porque não podem funcionar corretamente um sem o outro. Em outras palavras, Deus projetou a igreja de tal forma que cada membro do corpo é codependente, como as peças de um relógio. Cada membro é necessário para que a igreja funcione adequadamente. Cada membro do corpo de Cristo é necessário para o crescimento mútuo, para a edificação do todo. Assim como o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, os cristãos não podem dizer que não têm necessidade uns dos outros. Agir isoladamente é como se o pé se separasse do resto do corpo e tentasse pular por si só. Isso é impossível. Precisamos uns dos outros.
Por isso que os membros se reúnem. Eles se reúnem para que possam trabalhar, desenvolver amizades e ter comunhão uns com os outros. Mas há um problema. E este problema não está na definição bíblica de igreja, mas em nossos corações. Colin Marshall e Tony Penny escreveram um livro que explica um pouco desse problema. Eles se utilizam de uma imagem composta de uma treliça e de uma videira. A treliça é aquela estrutura que auxilia o crescimento da videira que se desenvolve emaranhando-se nos vãos da treliça. Nesta imagem, o que é mais importante para você? A treliça ou a videira? Bem, se você respondeu a videira, você respondeu certo. De fato, a videira é mais importante. Agora, apliquemos esta imagem à igreja. Por vezes, valorizamos mais a estrutura que a igreja. Mais do que isso, fazemos da estrutura uma plataforma para elevarmos o ego. Nos valemos das estruturas para nos autoafirmar e para nos projetarmos, de modo que ela perde, de fato, o seu valor. As estruturas têm como objetivo servir este propósito, que é a edificação mútua do povo de Deus. É por isso que nós temos onde nos reunirmos, é por isso que nós temos salas, é por isso que nós temos bancos confortáveis, é para facilitar o que realmente importa, que é a pregação da palavra, que é a comunhão uns com os outros, que é a reunião a fim de adorar e glorificar o Deus que nos redimiu. No entanto, por vezes valorizamos mais as estruturas do que aquilo que realmente importa, que é a videira, que é a igreja, que são as pessoas. Mas eu acredito que Deus está usando este tempo para reorganizarmos em nossas mentes o que é mais importante. Mais do que a treliça, devemos valorizar a videira. Devemos valorizar a comunhão que proporciona o crescimento, a edificação e a adoração e o amor ao Deus que nos resgatou. Logo, eu conclamo a que você se lembre dessas verdades essenciais. E que você saiba que a igreja não parou. Ela continua funcionando. A igreja somos nós. Se alguém se fechou para os relacionamentos, deixou de contribuir financeiramente ou através de atos de amor em direção ao seu irmão, tem entendido a igreja de forma errada. Tem limitado a igreja às estruturas. E a igreja é mais do que isso. As estruturas são importantes porque elas servem o que há de mais importante, que é o povo de Deus. E elas estão lá para serem usadas para benefício do povo de Deus, para que o povo de Deus tenha esse momento de comunhão, de adoração e que cresçam através dos dons que o Espírito dispensa a nós, de forma a edificar uns aos outros. Talvez Deus esteja dando este tempo para que lembremos que a igreja é a união dos eleitos de Deus, que ela é posse exclusiva do Senhor Jesus, que a edifica através do seu povo redimido. A igreja não pertence a pastores, a igreja não pertence ao povo. A igreja é o próprio povo de Deus e ela pertence a Cristo Jesus, que é o único proprietário da igreja, que é aquele que de forma sábia usa os seus próprios redimidos, concedendo dons a eles através do Espírito, para que eles se edifiquem mutuamente, a fim de render adoração e glória àquele que redimiu esta igreja com o seu próprio sangue. Portanto, meu amado, valorize a relação que você tem de irmandade com os membros da sua igreja. Busque relacionamento, ainda que seja através desses meios
limitados e remotos que nós temos. Busque estar presente naquelas programações que nós estamos oferecendo à igreja para o crescimento no conhecimento da palavra de Deus e para termos um contato, ainda que apenas visual, com os nossos irmãos. Lembrando que estes meios não são ideais, são paliativos para o momento que nós estamos vivendo. E anseie também pelo retorno e que você aproveite melhor esta comunhão com o seu irmão e que não sejamos negligentes como outrora, mas que agora estejamos convictos do que é a igreja e de sua importância. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para viver estas verdades.